É uma satisfação poder participar desse 27º Fórum Nacional de Desenvolvimento. Gostaria muito de estar aí no Rio de Janeiro e, antes de mais nada, queria saudar o nosso querido ministro João Paulo de Reis Veloso, o idealizador, coordenador, executor desse fórum. Eu acredito que a temática de reflexão do fórum é instigante, necessária e tempestiva. Ela parte da adequada confiança da nossa capacidade como país aproveitar as grandes oportunidades que temos, econômicas, sociais e culturais, e do reconhecimento dos nossos desafios. Sem os fulgores do Conde de Afonso Celso ou o pessimismo de Oliveira Lima, podemos efetivamente partir da constatação de que o nosso tamanho, a riqueza de recursos naturais, a juventude relativa da nossa população e a diversidade etnográfica da sua matriz nos dão uma extraordinária vantagem e um grande potencial, que por vezes se dissipam por conta de condicionantes culturais, hábitos arraigados e arranjos institucionais, poucos alinhados à aceleração do desenvolvimento. Poucos países têm reserva de energia e um mercado consumidor, lado a lado como o Brasil. Aqui, o pré-sal é uma realidade, com a produção de 800 mil barris por dia e novas formas de geração, como a eólica, solar e de celulose, vão complementando a energia limpa hidrelétrica que nos caracteriza para atender uma demanda que cresce acima de 3% ao ano e onde eventuais excedentes de petróleo poderão fortalecer de maneira sutil, mas persistente, nosso balanço externo, como ocorre há mais de 30 anos com o Reino Unido. Aqui, provavelmente, é o país onde houve mais progresso em se reduzir as emissões de carbonos nos últimos 10 anos, porque diminuímos em quase 80% o desmatamento e as queimadas. E também aqui, onde o reflorestamento extensivo pode vir a contrabalancear a eventual aumento de emissões indispensável para a expansão da nossa futura atividade econômica, além de reduzir a incerteza hídrica. Evidentemente, velhos vícios, notadamente o patrimonialismo, inimigo da concorrência e da ampliação das oportunidades, ainda nos cobram alto preço, em termos de ineficiência em muitos mercados, longos prazos para a implantação de projetos e freios na realização de todo o potencial da nossa população. Ainda que a inclusão social das últimas décadas, abrangendo em particular a ampliação da educação, da creche à universidade, vá paulatinamente transformando a capacidade de trabalho e a qualificação da nossa população, não podemos deixar de enfrentar aqueles vícios, em vez de muitas vezes tentar contorná-los através de uma pleiade de acomodações e programas cujo ônus acaba se tornando impossível de ser suportado pelo orçamento público. Essa introdução é o que eu posso dizer, que desses contrastes acredito que devamos extrair a confiança e tomar novos riscos para perseverar na melhora da governança pública e privada. Esta, aliás, já nos distingue também entre muitos países, apesar dos problemas que todos nós conhecemos. Devemos abandonar a expectativa de soluções fáceis, recorrentes e defensivas. Temos que lembrar que, apesar da desaceleração econômica, o mundo não parou e a concorrência será cada vez maior, especialmente na área do saber. Precisamos incorporar, de uma vez por todas, a convicção de que a concorrência é a grande motriz da inovação. O Brasil não poderá contar nos próximos anos com o impulso adicional proporcionado pelo superciclo das commodities que nos beneficiou nos últimos 15 anos. A fase ascendente desse ciclo derivou primeiro daquela expansão secular da economia mundial na esteira da queda do Muro de Berlim. Estendeu-se depois pelas medidas anticíclicas tomadas pelos nossos principais parceiros na esteira da crise financeira de 2008, notadamente a ênfase no investimento físico na Ásia. Mas encerrou-se pelos finais de 2011. Nós enfrentamos as sequelas da crise dos países desenvolvidos com políticas de estímulo à demanda doméstica e a canalização de recursos de origem pública para alguns projetos, além de medidas pontuais para contrabalançar a queda da competitividade da nossa economia, especialmente na nossa indústria, em parte resultante dos próprios estímulos dados à demanda doméstica. Essa estratégia
como bem sabemos, e a presidente afirmou, se esgotou pelo consumo dos recursos públicos que sustentava e a queda da poupança doméstica. Queda refletida no aumento do déficit da conta corrente do país e na ampliação da proporção da dívida pública em mãos de estrangeiros, sem significativa contraparte em aumento da taxa de investimentos da economia. O ajuste agora requerido para a retomada do crescimento econômico envolve, portanto, uma consolidação fiscal, o realinhamento de preços e ampliação de oportunidades de inversão do capital privado na infraestrutura. Esse investimento é o caminho para reduzir custos e expandir a capacidade de oferta da nossa economia. A consolidação fiscal e o realinhamento de preços são essenciais para reduzir o risco agregado relativo à percepção da capacidade de pagamento do setor público e à latência de pressões inflacionárias. Reduzir esse risco é condição essencial para estimular a tomada de risco idiosincrático, aquele que se traduz pelo investimento, especialmente de recursos próprios pelas empresas e pelas famílias. Tanto a compra de máquinas quanto as horas de estudos respondem à expectativa de um ambiente econômico estável que premie o esforço daqueles que investem no aprimoramento das suas atividades. O mesmo vale, aliás, para a disposição do setor privado investir na infraestrutura, que faz parte da agenda à lei do ajuste. Evidentemente, a estratégia do governo para a retomada do crescimento não para nas medidas acima, mas, no seu conjunto, ela se baseia na avaliação de que o principal papel do governo é criar um ambiente, por assim dizer, o palco para a sociedade, o setor privado desempenhar seu papel. Não cabe ao governo, em geral, escrever o libreto ou selecionar o tenor, mas ele deve garantir a iluminação e que o teatro abra no horário certo. Como se aplica isso? Tome-se, por exemplo, as próprias commodities agrícolas. Elas não verão a sua demanda crescendo para sempre, já que chegará um momento em que a população que pode comprá-la ao redor do mundo se saciará. Ao contrário da mente, o estômago tem um limite naquilo que deseja, o que explica, aliás, porque o setor de serviços já se tornou o principal componente do produto interno bruto dos países com certo grau de desenvolvimento. Esse fato, aliás, não escapou àqueles que, no Brasil, têm investido para aumentar o valor agregado da cadeia alimentar, transformando grãos e animais em, por assim dizer, soluções de alimentação, usando um jargão empresarial. Ele tampouco escapou ao governo, sendo esse um dos motivos do apoio ao governo federal à mudança da tributação do ICMS, com a convergência das alíquotas para o destino, de forma a reduzir os resíduos tributários que tendem a desestimular o processamento das commodities agrícolas e a adição de valor a esses produtos, inclusive para a exportação. O mesmo cuidado, aliás, está sendo tomado ao se discutir a simplificação do simples que devemos levar avante como parte dessa agenda de transformações. Sem dúvida, mudanças e impostos são instrumentos poderosos para a expansão da atividade econômica, criando incentivos que vão se acumulando ao longo do tempo, dando sinais de preços e gerando um novo ecossistema para as empresas. O pensamento de longo prazo, assim como nos impostos, também se aplica às opções de financiamento da economia. Uma tarefa inadiável para encontrarmos um novo caminho do crescimento é diminuir a dualidade do crédito existente no Brasil. Isso só poderá ser alcançado com a ampliação do papel dos mercados de capital. Não é uma tarefa fácil, mas o seu sucesso é essencial para resolvermos problemas persistentes da nossa economia. Em particular, tornar alguns instrumentos de gestão macroeconômica mais eficientes, como é a aspiração de tantos. A ampliação do papel do mercado de capitais exigirá aprimoramento contínuo das condições contratuais dos grandes projetos, da regulação pertinente e da sua aplicação a esses projetos e a todas as atividades reguladas. E um compromisso permanente do governo com a estabilidade econômica e o realismo de preços. Afinal, o financiamento de projetos tem a obrigação de ser robusto em relação aos riscos inerentes ao empreendimento, mas pode ser muito fragilizado
por riscos macroeconômicos ou institucionais. Nesse ambiente, o BNDES, mais uma vez, desempenha um papel extremamente importante na evolução de mecanismos de financiamento da nossa economia, notadamente do investimento. Recentemente, foi anunciado um programa de incentivo à emissão de debêntures pelas companhias de melhor avaliação de risco que recorram ao crédito favorecido do banco. Esse programa visa atender à grande demanda de investidores, inclusive institucionais, por títulos de renda fixa de baixo risco e também refletir as atuais condições de oferta de crédito do BNDES. Sua execução poderá sinalizar a velocidade com que o setor privado brasileiro, especialmente os gestores financeiros, responderão aos desafios dessa nova fase da nossa economia de menor proeminência das commodities. Uma estratégia análoga de envolvimento do mercado de capitais, visando também os investidores estrangeiros, deverá dar novo dinamismo à agenda de investimentos em infraestrutura promovida pelo governo, notadamente na área de logística, indispensável para o aumento da nossa competitividade internacional e melhora do bem-estar da nossa população. A esse respeito, diga-se que o Brasil foi capaz, nos últimos 10 anos, de transformar os seus títulos de longo prazo, em moeda local, em uma classe de ativos de expressão global. Com as oportunidades de investimento que existem em nosso país, não há razão para descartar a possibilidade de que novas formas de financiar a infraestrutura brasileira, através dos mercados de capitais, infraestrutura essa, na qual a experiência do setor privado tem sido vitoriosa, essas novas formas proporcionem uma dessas grandes oportunidades para o país se desenvolver. Ela seria um caso de ganha-ganha, permitindo financiar investimentos de forte impacto positivo para o bem-estar da nossa população e geração de renda no Brasil e também proporcionar alternativas de aplicação da poupança de longo prazo de países de renda mais alta e com a população mais idosa. É um desafio que temos que enfrentar e tenho confiança venceremos. Até porque mais infraestrutura, inovação no seu financiamento e reformas de tributos combinadas poderão promover também a convergência dos níveis de renda das diferentes regiões do Brasil. O crescimento mais acelerado do Norte, Nordeste e Centro-Oeste deverá se manter como importante vetor de desenvolvimento para o país, a exemplo do que vem acontecendo na última década. A redução da concentração da produção brasileira já é uma realidade, no que toca, por exemplo, a manufatura, energia e cada vez mais os serviços. Assim, alinhar a tributação, por exemplo, do ICMS a essa realidade cada vez mais evidente, é primordial para aumentar a capacidade de arrecadação dos estados, por exemplo, do Nordeste, permitindo aos governos da região os meios para adequada provisão de serviços públicos, inclusive a segurança. Além disso, ampliar o espaço para o setor privado no desenvolvimento de reservas de petróleo, energia renovável e equipamentos de logística nessas regiões, e particularmente o Nordeste, poderá promover um surto de investimentos com repercussões bastante duradouras. A redução de custos de produção proporcionada pela expansão de infraestrutura possibilitará também um fortalecimento do comércio exterior. Esse comércio pode dar novo alento a inúmeros setores, já está dando, inclusive manufatureiros, na medida em que os preços relativos relevantes da nossa economia reflitam também o menor protagonismo das commodities no comércio internacional e uma acomodação dos estímulos à demanda doméstica no Brasil. Esse fortalecimento exigirá suficiente confiança da nossa capacidade como país para competir ao redor do mundo e também destreza na definição e busca de objetivos claros para tomarmos iniciativas que abram oportunidades para as nossas empresas, além das nossas fronteiras, em um mundo, em um tempo em que os principais países do mundo têm aumentado o número de acordos comerciais e de investimento, cobrindo uma grande gama de bens e serviços. Temos que seguir por esse caminho. A abertura e a concorrência não só descerram
novas perspectivas e oportunidades, mas cria uma disciplina, nem sempre confortável, mas tipicamente eficaz. A relativa abertura da economia que se verificou no Brasil nos anos da década de 90, por exemplo, e se espelhava naquelas de vários dos nossos parceiros, como a Índia e a África do Sul, que seguiam um processo similar, foi um dos fatores que forçaram o país a realmente combater a inflação. O resultado do que conseguimos na parte de inflação foi o começo do declínio da desigualdade da renda, que vem continuando nesses 20 anos e que queremos preservar ao longo das transformações da nossa economia para responder ao novo ambiente mundial. Uma das vertentes dessa disciplina, mais uma vez, se dá no gasto público, onde a verificação de sua eficiência e eficácia se tornará cada vez mais importante para aproveitarmos as oportunidades de desenvolvimento e permitir o surgimento de novos segmentos na nossa economia. Eu aproveito aqui esse fórum para confirmar que sim, há inúmeras áreas com grande potencial que ganham destaque não só com a necessidade da nossa economia se tornar mais eficiente, mas transformações globais que estão sendo discutidas no fórum. É o caso, por exemplo, de muitos serviços baseados na manipulação de grandes massas de dados, parte dessa revolução cognitiva que irá marcar os próximos 15 anos ao redor do mundo, assim como segmentos associados à genética, à engenharia, onde já, inclusive, por exemplo, a aeronáutica, onde já estamos bem firmados, ou espacial, onde ainda temos um longo arco para percorrer. Evidentemente, é conseguir criar um ambiente propício para o desenvolvimento dessas atividades, dessa inovação, sem entraves burocráticos e sem a referida necessidade de se proliferarem os programas públicos, ainda que haja, evidentemente, áreas em que a coordenação do governo seja primordial, como na pesquisa científica básica. A disciplina e a transparência na discussão das escolhas do gasto são instrumentos para a orientação das grandes massas de despesas e o próprio alcance da ação do governo quando se está numa democracia. Para isso, instrumentos para avaliar os resultados desse gasto serão chave. Sua necessidade é evidente no caso, por exemplo, da educação, tão intrínseca a qualquer estratégia de desenvolvimento. Segundo dados da Unesco, a média de anos de estudo no Brasil para pessoas com mais de 25 anos era de 7,2 anos em 2013, próximos ao do México, que tem 8 anos e meio, a da China com 7 anos e meio, e bem acima da Índia, que tem uma média abaixo de 4 anos e meio. Ainda que, evidentemente, abaixo daquelas das economias desenvolvidas, que têm por volta de 12 anos. A expectativa do número de anos de estudo para uma criança brasileira entrando na escola em 2013 já é de 15 anos, praticamente a mesma do Japão. Então, o real desafio é melhorar a qualidade e eficiência dos serviços educacionais, tanto públicos quanto privados, em todas as esferas da educação, para que esses anos na escola se traduzam em real proficiência nos mais diversos campos do conhecimento humano. Avançar na agenda da definição de objetivos, metas e métricas para avaliação do gasto é, evidentemente, fundamental para conseguirmos equilibrar as demandas a serem atendidas pelo setor público com a carga fiscal esperada pela sociedade e compatível com o bom desempenho do setor privado. Só assim vamos dar o salto necessário para respondermos aos desafios da nova economia que se abre, como falei, essa economia da revolução cognitiva. Portanto, estou confiante no resultado do conjunto das medidas que o governo da presidente Dilma tem apresentado, não só através dos Ministérios da Fazenda, do Planejamento, mas também do Comércio Exterior, da Agricultura e de outros ministérios. Ele será um resultado de rigor no setor público, solidez para o setor financeiro, confiança por parte do setor privado e dinamismo para todo o país. O ajuste fiscal, protegendo os programas sociais e envolvendo o setor privado, abrirá o caminho para a recuperação do crescimento econômico em bases novas, com desdobramentos que irão se revelando pouco a pouco
Eles serão o resultado de decisões de milhares e milhares de agentes econômicos, aproveitando as oportunidades que esse país e a estabilidade econômica oferecem. Ainda há muito para ser trabalhado, mas tomando inspiração na frase de hora e a vez, né, do povo brasileiro, eu diria que breve nós vamos estar vendo o João de Barro construindo e daí a pouco vamos ouvir as maitacas ali tinindo seus guinzos e partindo vidros e até as maracanãs, que, como se sabe, são aqueles sinais alvissareiros do momento que vem chegando, como encontramos lá nos contos de Sagarana. E aí saberemos que estamos respondendo positivamente aos desafios levantados nesse Fórum de Desenvolvimento. Gradualmente, mas com certeza e firmeza. Muito obrigado.